Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, a todos aqui no salão, aqueles também que sempre nos acompanham pelas redes sociais, que todos possam já sentir esse acolhimento que a espiritualidade sempre nos oferta, que a gente também consiga, já depois de chegar aqui, depois da movimentação no trânsito, no transporte público, a gente geralmente chega aqui um pouquinho mais agitado. Agora é aquele momento para a gente fazer aquela autoavaliação de como a gente chegou, refletir um pouquinho sobre como a gente está se sentindo e depois no final, depois da prece de encerramento, a gente fazer de novo aquela avaliação e aí a gente tentar fazer aquele balanço de como é que a gente quer levar a nossa vida depois que a gente sair daqui. Ajusta um pouquinho a intensidade e volta de novo com mais leveza. Então, que essa noite possa ser sempre de bastante sintonia com Jesus. A gente vai ter uma palestra hoje bem interessante, falando sobre tema que nunca é demais a gente falar, nunca é demais a gente refletir. Então, que a gente possa todos aproveitar bastante essa noite de hoje aqui no nosso trabalho. A gente também sempre pede para vocês, para por favor desligar os celulares. Para a gente checar também se não está ali com aquele som ainda, enfim, porque de fato isso atrapalha a dinâmica do nosso trabalho, tá bom? E como é de costume também os nossos recadinhos, e é sempre legal quando chega essa época para a gente dar esse recado aqui para vocês, que é o recado da nossa Feira da Solidariedade. Alguém já teve aqui em alguma Feira da Solidariedade? Alguém não teve? Quem não teve o nosso convite, viu? É um domingo, geralmente um domingo muito legal assim, para a nossa comunidade, para a nossa casa. É um domingo, assim, eu posso dizer, animado, com muita comida, com muita interação. Então já adianto para vocês, dia 21 de setembro, no domingo, das 9 da manhã às 17 horas, a gente vai ter a nossa Feira da Solidariedade. Tem sempre música ao vivo, a gente tem música aí praticamente o período todo, é muito legal. Comidas das mais variadas e das melhores, inclusive. Vários bazares, brechós, enfim. E aí, por isso, a gente também sempre pede para vocês, né? A gente está precisando de doação de roupas novas e roupas usadas em bom estado, para que a gente possa colocar à disposição, né, desses brechós, enfim, é sempre bem importante. E como tem uma barraca também especial, eu estive aqui na segunda-feira no trabalho de Evangelho Vibração em Paz, e a nossa colega Marisaura, que trabalha lá numa das barracas, ela falou sobre a barraca do chocolate com morango. Então já estou fazendo mais uma propaganda aqui. Eles estão precisando também de doação de chocolate, né? Para poder confeccionar aqueles espetinhos com morango e chocolate, com uva. Então, quem puder contribuir, ou com os doces, ou em espécie, a gente sempre agradece bastante.
E também a gente tem as camisetas do Paz e Amor, uma camiseta bem bonita esse ano, uma camiseta azul. Então, além de ser bonita e a gente pode usar, também para de repente no domingo aqui a gente está todo mundo vestido com elas e ajudando também a nossa casa. Para o nosso trabalho dessa noite, a gente vai contar com a nossa amiga Marisa para a leitura do Evangelho. O livro de mensagens, a Ivonete vai fazer a leitura para nós. A prece de abertura, a Alexandra vai fazer por nós. E a nossa palestra da noite com o nosso amigo Tadeu Borsato. Ele vai falar para nós sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial do item 1 a 8, amai aos vossos inimigos. As vibrações a Sueli vai fazer por nós e a prece final a Renata. Então que possamos ter todos uma boa noite e um bom início de trabalho. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Boa noite a todos. Mensagem do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. O adversário, em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor. Por mais ínfimo que pareça, respeitemos o inimigo, porque é possível, seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Boa noite a todos. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, pedimos que nos tornemos receptivos para a palestra dessa noite, para que possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E hoje nós vamos falar desse tema bastante interessante do Evangelho, do capítulo 12, amar os vossos inimigos. E como foi lido agora há pouco, em que Jesus nos fala no seu Evangelho, de amar os vossos inimigos, fazer o bem àquele que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai. E ali, ele nos trouxe a colocação de três situações em que ele buscou, ali naquela época, para mostrar a todo aquele povo que o ouvia, como que determinadas pessoas, ou determinados grupos de pessoas faziam. Porque ele falou a respeito dos publicanos, dos gentios, dos escribas e dos fariseus.
Mas é importante nós contextualizarmos isso daí. Vamos buscar na época de Jesus quem eram essas pessoas. Então veja, quando ele fala dos publicanos, os publicanos eles eram funcionários encarregados da cobrança de impostos. E eles eram responsáveis pelas rendas de todos os tipos, tanto em Roma como em todo o Império Romano. E eles tinham muitos riscos em relação ao trabalho deles, por isso havia vista grossa em relação à maneira como eles estavam enriquecendo. Então veja, quando Jesus traz, porque se não amardes, senão o que vos amam, que recompensa haveis de ter, não fazem os publicanos também assim? Ou seja, aquele grupo era aquele grupo que amava a eles mesmos, porque eles estavam enriquecendo, eles não se misturavam com o outro. E Jesus já trouxe essa demonstração, olha, não é isso que deveis fazer. Quando ele traz também para os gentios, eles eram aqueles estrangeiros, eles não eram, não professavam a religião judaica. Então, quando Jesus fala, não saudares somente vossos irmãos, que fazeis isso de especial, não fazem isso os gentios também? Ele estava mostrando que aqueles que não professavam a lei judaica, eles cumprimentavam-se somente a eles, somente aquele grupo. E quando ele traz os escribas e os fariseus, ele os coloca na mesma situação. E ele diz, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ele estava mostrando que esse grupo, que é uma seita, né, os escribas e os fariseus, a justiça que eles traziam era uma justiça relativa a eles, porque os escribas eles eram encarregados de escrever a lei e explicar a lei, mas eles eram muito ligados aos fariseus. Por isso que Jesus envolveu ambas as seitas na mesma reprovação. E os fariseus era a maior seita que tinha na Judéia naquela época. E eles faziam justamente uma observação rígida para aqueles que deveriam cumprir as Escrituras, ou seja, a lei de Moisés. Eles eram inimigos às inovações, por isso que eles eram ferrenhos inimigos de Jesus. E para eles, a religião, na verdade, era um meio de subir no poder. Não era a religião com o objetivo de fé. Por isso que Jesus coloca essas pessoas para mostrar que o amor que ele estava buscando era um amor fraternal, um amor que não tem barreiras, que não é de grupos definidos. Você não vai amar somente aquele que te ama, você tem que amar além daquilo, por isso que ele está trazendo. E a máxima de Jesus, se a gente buscar, a máxima do amor que Jesus nos pede é amar aos inimigos. De baixo para cima, a gente consegue levar o nosso amor ao semelhante, aos familiares, mas quando chega no máximo, amar aos inimigos é o que Jesus está buscando, que é a nossa máxima do amor. Por isso que ele fez a comparação com aquele povo daquela época. E é interessante, Jesus sempre traz, quando ele traz o seu evangelho, ele sempre começa dizendo, em verdade vos digo. Por que Jesus fala isso? Porque ele está trazendo para nós a verdade. Jesus, o Espírito puro, o Espírito mais inteligente, mais avançado, mais evoluído que pisou nesse planeta. Ele trouxe para nós a verdade de Deus. Por isso que ele começava dizendo, em verdade eu vos digo. Ou seja, ele estava trazendo para nós o ensinamento, mas o ensinamento que nós tínhamos capacidade de entender naquele momento. Por isso que vários ensinamentos de Jesus demoraram-se séculos para que nós pudéssemos entender.
E a doutrina espírita, justamente, ela trouxe esse entendimento do Evangelho de Jesus, porque Jesus trazia para aquele povo naquela época, ele trazia a espiritualidade. Quando ele falava, meu reino não é desse mundo, ele estava trazendo um reino diferente, que aquelas pessoas não conseguiam entender. E aí depois, com a doutrina espírita, nós começamos a entender tudo isso que Jesus trazia. E ele reafirma que na medida do desenvolvimento intelectual e moral, todos nós chegaremos à verdade, que é o nosso processo evolutivo. A cada reencarnação, a cada encarnação que nós vamos vivendo, nós vamos evoluindo. E o nosso objetivo é esse processo de evolução. Então, a verdade de Deus que Jesus trouxe, a cada reencarnação nós vamos entendendo. E veja, e ele ainda disse o seguinte, no Evangelho de Mateus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha só uma condição, né? Aqueles que têm puro o seu coração, ou seja, aqueles que amam incondicionalmente, verão a Deus. E em João ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus é a verdade absoluta, porque tudo vem de Deus. E nesses textos do Evangelho que foi lido agora, Jesus conclama o amor aos inimigos, que é algo difícil para nós, que nós estamos num processo de evolução ainda bastante incipiente. Então nós somos muito mais, como diz o Espírito Emmanuel, nós somos muito mais ligados ainda à animalidade do que da angelitude. Então chegar a esse ponto de amar os inimigos, para nós ainda é algo distante, não impossível, mas é distante. Mas nós sabemos que, como isso é um pouco difícil, mas veja, a humanidade terrena, ou seja, nós, com exceções, nós ainda nem sequer aprendemos a amar os próximos que são mais próximos. E aí Jesus ainda nos traz para amarmos os nossos inimigos. Mas então, quem são esses nossos inimigos? Veja, esses nossos inimigos, eles podem ser esses próximos, mais próximos. Podem ser as pessoas, aquelas as quais a gente não simpatiza, e às vezes sem saber porquê, com as quais nós temos relacionamentos difíceis. E às vezes é uma mistura de amor e de animosidade, num antagonismo de sentimentos, uma hora gosta, uma hora já não gosta, enfim. Às vezes esses são nossos inimigos, que nós temos que nos achegar a esse. E eles fazem parte da nossa família, do nosso grupo de trabalho, da nossa vizinhança, ou do local onde a gente pratica esporte, e enfim. Eles estão em toda parte, porque eles são os nossos mais próximos. E muitas vezes eles são adversários nossos do passado, daquela vida das outras encarnações, em que houve conflitos, e hoje a nossa vibração, quando cruza com essas pessoas, é uma vibração que não bate bem, não é? Então veja, mas esses adversários que nós cruzamos no dia a dia, eles estão conosco para que nós possamos nos transformar e que nós possamos transformar a nossa antipatia para simpatia, a nossa aversão a eles em amizade, o nosso rancor ou ódio em amor, através justamente da nossa boa vontade e uma convivência de relacionamento mais agradável. E nós temos que buscar justamente essas qualidades boas, tanto nossas como dos outros, na tolerância dos defeitos que eles apresentam e das imperfeições que eles nos mostram.
No Evangelho de Lucas, ele nos diz que todo aquele a quem muito foi dado, a muito será pedido. E aí é que pesa, porque nós, da doutrina espírita, e aí vai doer para vocês, nós da doutrina espírita, nós temos maiores e melhores conhecimentos sobre a realidade e a espiritualidade. A muito foi dado, muito será cobrado. De nós será cobrado porque nós temos o conhecimento sobre o mundo espiritual. E nós sabemos que a nossa evolução ela é contínua. De encarnação em encarnação nós estamos evoluindo. Então nós da doutrina, nós devemos expressar um comportamento diferenciado no relacionamento com as pessoas. Mas na verdade, quando entramos na nossa casa de paz e amor, o acolhimento que nós recebemos aqui, em todos os trabalhos que nós temos, é o acolhimento que o espírita tem que dar, porque faz parte da nossa cultura espírita de receber bem, de acolher, não importa quem é, não importa que religião é ou não, importa é acolher o indivíduo como um ser humano, filho de um mesmo pai, porque somos todos irmãos. Então, nós devemos desenvolver em nós mesmos essas qualificações nobres que nos permitirão um dia amar a todos, de fato, como irmãos nós somos. Então, será que isso é absurdo? Não, não é absurdo. E é possível? Claro que é possível, porque mesmo aqui no nosso planeta existem exemplos de pessoas que se doam por amor e que acabam esquecendo de si próprias para ajudar ao próximo. Quantas pessoas nós não conhecemos que faz isso, que se preocupam com os outros sem sequer saber quem são. E Jesus, como eu disse, o mais perfeito Espírito que já reencarnou na Terra, sabendo justamente dessa nossa imperfeição humana, que nós estamos ainda num processo de provas e expiações, buscando um planeta de regeneração. Então, nós estamos ainda num processo evolutivo bastante atrasado. E Jesus sabia, por isso ele não pretendia que nós amássemos os inimigos com a mesma ternura que nós amamos a nossa pessoa querida. Aí é pedir demais, e ele sabia disso. Então, porque quando nós amamos aquele que são mais querido, nós temos essa ternura, e essa ternura pressupõe confiança, propicia a maneira de nos abrirmos a eles, sem medo de ser censurados, sem receio de se expor, porque nós confiamos nesse amor recíproco. E Kardec nos traz uma maneira bastante interessante da gente buscar entender isso. Ele diz assim, que amar aos inimigos é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, se há uma animosidade entre duas pessoas, mas que haja a possibilidade da reconciliação, porque aí o mal será extinto. Desejar-lhes o bem ao invés do mal, alegrar-se em lugar de aborrecer-se com o bem que ele atingiu. Abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-lo e ajudá-los num caso de precisão, sem pestanejar. Enfim, pagar a eles em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Então, todo aquele que fizer isso, cumpre as condições que Jesus nos trouxe. Amar os vossos inimigos. Então, dessa maneira, nós vemos que para amar os inimigos,
Não precisamos sentir essa vontade de abraçá-los como sentimos com quem nós amamos. Mas eu penso que se nós tentarmos colocar em prática os sentimentos e as atitudes em que a gente está falando, nós vamos num futuro mais ou menos distante sentir por ele, obviamente em outras encarnações, essa mesma ternura que nós sentimos por aqueles que nós amamos. Então, nós devemos entender também que os nossos inimigos também não são essas pessoas que estão pessoas no nosso convívio. Existe um inimigo tão difícil ou tão ruim quanto, que são os nossos inimigos interiores. Ou seja, dentro de nós é que deverá ser travada a maior batalha. Porque muitas vezes o inimigo não é aquele que nós achamos que é, mas na verdade é aquilo que está dentro de nós, é que é o nosso maior inimigo que segura a nossa evolução. Por exemplo, quando nos bate uma determinada tristeza, a tristeza é um inimigo para a nossa evolução, porque é uma falta de alegria, é uma falta de ânimo. Na visão espírita, a tristeza ela é compreendida como uma emoção natural, um sentimento passageiro, como pode surgir em diversos fatos, umas perdas ou decepções, desafios. Mas, no entanto, quando a tristeza ela se torna profunda, persistente, ela pode indicar a presença da melancolia ou até mesmo a depressão. E aí nos tornamos doentes, mas por nossa culpa. Veja, a tristeza ela não é um fim em si mesma, ela é um convite à reflexão e crescimento espiritual. E a doutrina nos convida a buscar essa verdadeira alegria que está condicionado aos fatores externos, mas sim a paz interior e amar ao próximo. Entender que as causas da tristeza, buscar o nosso autoconhecimento, ou seja, vamos buscar dentro de nós o que está acontecendo. E justamente esse é o passo fundamental para o nosso crescimento espiritual. Uma outra situação que nos aflige é o medo. Nós temos medo de muita coisa. E essa construção dentro da nossa mente, o medo ele é compreendido como uma emoção natural, inerente à condição humana, sem dúvida, mas que pode ser transformado em instrumento também de aprendizado e superação. Na sua essência, o medo ele está ligado ao nosso instinto de conservação, ou seja, da nossa necessidade de proteção. Mas o medo excessivo ou infundado, ele pode se tornar um obstáculo para o nosso desenvolvimento espiritual ou a nossa felicidade, nos impedindo de avançar no nosso caminho. Mesmo ele sendo um mecanismo de defesa natural, mas o medo excessivo ele pode gerar insegurança, ansiedade, paralisia e impedir a pessoa de agir em determinadas situações. Ele pode obscurecer a razão, distorcer a realidade e criar fantasias onde não existe. Ele pode minar a esperança, a capacidade de amar e a força de vontade, dificultando o nosso progresso espiritual. Mas como eu devo tratar esse inimigo? A doutrina espírita ela nos traz ferramentas para a compreensão da vida, da morte e o processo da reencarnação. Porque quantos de nós não têm o receio de desencarnar? O que vai acontecer a hora que eu desencarnar? Ou muitos, o que vai acontecer com a minha família quando eu desencarnar? Como eles vão se virar? Veja, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está trazendo esse medo, tirando esse medo dentro de nós. Mas veja,
isso ainda não aconteceu. Nós estamos preocupados, ou seja, essa é uma pré-ocupação de algo que não aconteceu. E a doutrina espírita nos fala a respeito da morte. Nos mostra que a morte não existe. E que após a morte é que, na verdade, nós vamos viver a nossa verdadeira vida, que é espiritual. Então a doutrina nos traz esse alento, e que a nossa passagem nessa encarnação é uma fração de segundos, se compararmos ela com a eternidade, ou com a imortalidade que nós temos. Porque nós somos seres, nós somos identidades espirituais, nós somos espíritos que a partir da nossa criação nós somos eternos, nós somos imortais. Então essa nossa encarnação, ela é uma fração de segundos em relação à eternidade que nós vamos viver. Então, porque essa preocupação, porque esse medo de enfrentar a situação, se nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo, jamais Ele fará algo que nós possamos não conseguir a fazer. Então nós temos que acreditar que as coisas que vêm para nós, elas são objetivadas para o nosso crescimento. O problema que eu passo agora, ele vai me fortalecer, e se ele não me fortalece hoje, ele me fortalece na próxima encarnação. E o meu objetivo hoje é eliminar os meus vícios, os meus defeitos, e elevar as minhas virtudes, porque ao desencarnar, o que nós vamos levar dessa vida? Somente aquilo que nós fomos, não aquilo que nós tivemos. Então nós temos que buscar a ser, e não buscar ter. Então, por que o medo? Nós temos que enfrentar a vida como ela veio. Porque Deus preparou essa encarnação para nós, a providência divina trouxe para nós tudo aquilo que nós temos a necessidade nessa encarnação. Então que nós possamos eliminar esses inimigos que estão dentro de nós. Porque eliminando, buscando o nosso autoconhecimento, nos libertando dessas situações, não só as que eu falei e tantas outras, nós vamos nos melhorando para encarar de frente e viver com alegria e felicidade e podendo chegar próximo do que Jesus nos pediu: amar os nossos inimigos. E que Jesus nos abençoe. E assim, depois desta linda palestra, nós só temos a agradecer ao Tadeu por nos trazer tantas reflexões sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Vamos iniciar nesse momento a terapêutica do passe, pedindo para que cada um fique tranquilo, abra seu coração, abra sua mente, fique confortável. E deixe todas essas benesses, todas essas bênçãos adentrar no seu corpo, desde o alto da sua cabeça, modificando os pensamentos, para que eles sejam otimistas, positivos, com construções boas para você, para a sua família, para todos que estão ao seu redor, sempre pensando bem, sempre pensando no belo, para que cada um de nós possa assim ir modificando a nossa psicosfera e tendo uma vida melhor. Vamos também vibrando para que as nossas palavras sejam adocicadas, sejam suaves, sejam de apoio, sejam palavras generosas para aqueles que estão nos ouvindo, e que eles possam sentir em nós a presença de Jesus
e de seus ensinamentos. Que as nossas palavras sejam sempre edificantes para elevar quem está nos escutando. Vamos também procurando tirar todos os sentimentos de estresse, preocupações, nervosos que a gente passa, transmutando esses sentimentos em paz, em serenidade, em bem-querer, para que a gente possa, sim, ter uma vida mais leve, mais tranquila, possa sentir a presença amorável de Jesus em nós, possa sentir toda a confiança, a fé e a esperança que a espiritualidade nos passa no nosso dia a dia. Que a gente guarde a certeza de que somos filhos diletos de Deus e que Ele está ao nosso lado, querendo que sejamos felizes, que possamos caminhar em caminhos floridos de amor, de harmonia e de paz. E que a gente possa ter o nosso pensamento elevado, tranquilo, para seguir em frente, firmes, fortes e valorosos. E assim agora nós vamos vibrar para nossa casa de paz e amor, para que ela seja sempre protegida, amparada, sua diretoria seja apoiada, incentivada, sempre no caminho do bem, no caminho do acolhimento de todos que aqui chegarem, na divulgação do Evangelho, na gratidão por estarmos aqui, por podermos contar com esta casa tão bendita, esse lugar, esse paraíso para nós. Quando aqui chegamos, somos envolvidos com tantas luzes e com tanta paz. Vamos rogar também pelos trabalhadores dessa casa, para que todos possam ter determinação, força e coragem para cumprir a sua pequena tarefa de servir em nome de Jesus. Que todos nós possamos estar perto dos nossos mentores espirituais, amigos incansáveis, que estão sempre do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos guardando, mostrando-nos o caminho do bem, da gratidão e da caridade. Que a gente possa vibrar para todos os nomes que foram colocados nas urnas, dos encarnados, aqueles que estão passando por problemas de trabalho, que não conseguem trabalho, que eles sejam intuídos, que eles possam arrumar um novo sustento, qualquer que seja o problema de saúde, que eles sejam envolvidos por eflúvios de cura, que Dr. Bezerra de Menezes esteja com eles, amparando, protegendo e mostrando-lhes sempre o caminho. E também pela urna dos nomes que colocamos de desencarnados, que todos eles possam ter o despertar tranquilo, sejam amparados, possam receber todos os esclarecimentos que precisam para que sigam o seu caminho de evolução moral e espiritual. E assim, agora nós vamos partindo para a fluidificação das águas. Aquele que trouxe a sua garrafinha e aquele que também não pôde trazer, que mentalize os seus filtros das suas casas, a sua jarra, onde a espiritualidade vai tirando da natureza todas as folhas, todas as plantas necessárias para fazer a maceração, para colocar esse remédio necessário para cada um, para a sua cura, para que você tome essa água com respeito, elevando o seu pensamento a Jesus e buscando tomar com muita fé também, para que ela possa te ajudar nesse processo de cura. E assim, Senhor Jesus, nós só temos a agradecer por todas essas bênçãos que recaíram nesse salão. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. E vamos caminhando agora para a oração final. Do nosso trabalho. Nossa amiga já vem chegando.
Querido e amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui presentes hoje nessa casa bendita. Guia, Senhor, os nossos corações nessa jornada evolutiva que se arrasta por tantos e tantos séculos. Permita, Senhor, que nós possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal e limpar os nossos corações. Leve, Senhor, esse rogo a todos os sofredores que estão espalhados pelo mundo precisando de um amparo, de uma mão misericordiosa. Ajuda, meu Deus, para que nós possamos continuar avançando e que as palavras que foram proferidas essa noite calem fundo do nosso coração. Que nós possamos amar os nossos amigos, os nossos familiares e aprendermos a amar os nossos inimigos, porque todos somos diferentes e precisamos aprender a lidar uns com os outros. Tenha, Senhor, misericórdia dos que pecam e ajude para que todos os seus filhos possam o mais rápido possível se juntar à sua excelência. Que assim seja. Que possamos então assim voltar em paz aos nossos lares e que a gente possa se encontrar aqui na próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos. Paz e amor em Jesus.